Romanos capítulo 5, nós vamos ler do 1 até o versículo 11. Romanos 5, do 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Pai, em nome de Jesus, pedimos graça e misericórdia. Ilumina nossas mentes, corações e nos dê entendimento da Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Repreenda toda a oposição espiritual. Que caia por terra agora todo impedimento. E que eu seja a boca de Deus nessa noite para o Teu povo e para todos que vierem ouvir essa palavra. Assim oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode se assentar. O título de nossa mensagem: paz, alegria e esperança. Bênçãos da justificação por meio da fé em Jesus Cristo. Paz, alegria e esperança, as bênçãos da justificação por meio da fé em Jesus Cristo. A carta aos Romanos, a maioria deve se lembrar que o autor é o apóstolo Paulo, conhecido apóstolo dos gentios. Paulo, ele trata nessa carta aos Romanos, mais ou menos do capítulo 1 até o capítulo 3, sobre um tema bastante impactante. Ele fala da realidade, da universalidade do pecado. Paulo diz claramente: todos pecaram. Eu pequei, vocês pecaram, todos nós, toda a humanidade está debaixo do pecado. Pecado é transgressão da lei de Deus. Pecado é não conformidade com a vontade perfeita de Deus, é errar o alvo que Deus, o Criador, estabeleceu para nós, os seres humanos, a criatura humana. Paulo trata sobre isso nos capítulos 1 ao 3, e depois nos capítulos 3 até os 5, mais ou menos, ele vai tratar de uma doutrina das mais caras e preciosas à fé cristã. Ele vai tratar sobre a justificação pela fé em Cristo. A justificação pela fé em Cristo. É triste quando alguns crentes com 5, 10, até mais tempo de igreja não conhecem este ensino tão importante, tão precioso. Talvez você não conheça pelo nome, justificação pela fé, mas certamente você tem noção, um entendimento sobre essa doutrina tão preciosa
você entenda, nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo ele não vai falar necessariamente somente da justificação pela fé, mas ele vai tratar sobre os benefícios, os frutos ou as bênçãos desta justificação pela fé em Cristo Jesus. Portanto, para introduzir o tema, nada mais importante que trazer à luz o significado dessa doutrina tão importante para nós, a Igreja de Cristo. O que é justificação? Lembre-se que o nosso Deus é o justo juiz de toda a terra. Deus um dia julgará todos, conforme a obra que cada um realizou. Hoje nós olhamos para o cenário do nosso mundo e talvez não, certamente a perplexidade nos assombra. Nós olhamos para os noticiários, acompanhamos as notícias e não são boas. Impunidade, corrupção, violência, miséria, pobreza, egoísmo, orgulho, guerras, mortes, doença, tristeza, aflição, angústias. O Senhor Jesus nunca nos enganou. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, disse o Senhor. Então, quando a Bíblia fala sobre a justificação pela fé, a palavra de Deus está dizendo que Deus ele vai declarar justo. Justificação é isto: Deus declarando justo o pecador que tem fé em Cristo. Não esqueçam mais disso. Justificação, justo. Deus declarando justo o pecador que tem fé em Jesus Cristo. E esta justificação somente é possível com base na morte de Jesus Cristo, Filho de Deus. O plano de Deus é perfeito, irmãos. Perfeito. Não poderia ser um anjo para morrer por nós, porque nós não somos anjos. Não poderia ser um homem, porque todo homem é pecador. Deus enviou seu Filho Jesus Cristo, 100% Deus, 100% homem. Enviou Jesus não somente para obedecer perfeitamente a lei de Deus, os mandamentos do Senhor. Nem eu, nem você, e nenhum ser humano pode obedecer perfeitamente a lei de Deus. Mas o Senhor, o Criador, Deus Pai, enviou seu Filho, que veio a este mundo encarnado, veio como homem, embora sem pecado. E Jesus não veio revogar a lei de Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor, veio cumpri-la plenamente, no meu e no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. E como se não bastasse Jesus obedecer perfeitamente a lei de Deus, no lugar de pecadores, ele também voluntariamente entregou-se em sacrifício. A justiça de Deus é a base de seu trono. Deus é amor, é verdade. Todos nós gostamos de destacar esse atributo de Deus. Deus é amor. Isso conforta o nosso coração, porque nós sabemos a nossa caminhada, nós sabemos quantas vezes tropeçamos. Nós somos pecadores, nós temos uma inclinação para o mal, nós temos essa tendência à desobediência, à rebelião. Nós estamos em guerra contra Deus. Nós estamos em plena hostilidade contra Deus. E por isso, para manter a sua justiça, Deus exige o sacrifício de sangue, a morte. O salário do pecado é a morte. E a alma que pecar, esta morrerá, diz assim a palavra do Senhor. Mas veja que, ainda alinhado com esse plano perfeito, Deus envia então seu Filho Jesus, Deus homem, que obedece perfeitamente os mandamentos do Senhor e também morre num lugar de pecadores que irão crer em Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Então, o salário do pecado é a morte. Jesus já morreu na cruz, derramou seu sangue, o alto preço pago para nos resgatar da escravidão do pecado. Nós temos uma inclinação para o mal, nós temos liberdade, é verdade,
mas essa nossa liberdade é usada em absoluta escravidão ao engano, à ilusão, ao pecado, ao erro. Vejam como o mundo está, o mundo sem Deus. O homem está destruindo a natureza, o meio ambiente. O homem está matando um ao outro. Não há respeito, não há paz, não há harmonia, porque isto é a realidade do homem, da humanidade sem Deus. Mas o Senhor tem um plano perfeito, Ele não foi pego de surpresa. Não é plano B ou plano C. Deus já tinha na eternidade passada um plano de redenção da humanidade. Ele já havia escrito a queda do homem e que enviaria Jesus Cristo para restaurar aquele paraíso perdido, para trazer o homem novamente à comunhão com Ele. E é obra que somente Deus pode realizar em nós. Nenhum de nós, nenhum homem, com nenhum esforço, nenhum mérito humano. Você pode viver sempre fazendo boas obras, ajudando os necessitados. Nada do que fizermos é suficiente para nos reconciliar com Deus. O pecado trouxe um abismo, uma barreira entre a humanidade e Deus. E somente o próprio Deus pode transpor este abismo, por meio de Jesus Cristo, por meio da cruz. Louvado seja Deus por isso. Portanto, justificação pela fé em Cristo é Deus, é o ato de Deus, o ato judicial do justo juiz, declarando justo a pessoa que tem fé em Cristo com base na morte do Senhor Jesus Cristo. Esta justificação pela fé é que vai sedimentar o caminho para a salvação eterna. E você sabe do que nós somos salvos? Você sabe por que nós precisamos de salvação? Nós precisamos de salvação porque Deus é fogo consumidor. Deus está irado com a humanidade. Deus não tolera pecados. Ele é absolutamente santo. E haverá um dia que a Bíblia diz, no juízo final, que todos os homens comparecerão perante o tribunal de Cristo. Todos serão julgados conforme as obras que realizaram. E não vai ter prova forjada, não vai ter falsa testemunha. Deus é o justo juiz, que conhece até o oculto do nosso coração. Todas as coisas estarão nuas e patentes diante do Senhor, e nós seremos julgados. Quem não estiver em Cristo estará condenado eternamente, e eu nem quero imaginar o que é isso, essa punição eterna. A Bíblia revela algo a respeito disso, mas não tudo. Talvez seja melhor assim, certamente é melhor assim. Deus é perfeito. Imaginem passar a eternidade. Passou 1 milhão de anos, 10 milhões de anos, 1 bilhão de anos, e nunca vai ter fim. Esse tormento eterno e a consciência de que não há mais possibilidade de arrependimento, de que você tem convicção de pecado, de que errou, e que você merece aquela sentença definitiva. Nós precisamos de Jesus Cristo. O Senhor Jesus continua convidando a todos, porque o destino eterno daquele que morre sem Cristo é um destino terrível. E por outro lado, aquele que parte desta vida, desta terra, deste mundo, em Cristo, esse certamente terá um futuro glorioso. Que a Bíblia também não traz tantas revelações, mas o suficiente para sabermos que vai ser uma eternidade de grande e profunda alegria. Alegria indizível, incomparável. Aqui na terra nós podemos experimentar o melhor, nos regalar com todo o melhor dessa terra, mas nada se comparará à gloriosa presença do Senhor na eternidade futura. Isso só é possível por meio de Jesus Cristo. Deus então declara justo a pessoa que tem fé em Cristo e se envolve em perdão dos pecados. Quando o Espírito Santo convence o homem do pecado, é a coisa mais terrível. Imagina você ter convicção de que está diante do Criador, que Ele é absolutamente santo e perfeito, puro, e você reconhece que é um miserável pecador. Aquilo
quando traz contrição, tristeza, mas Deus não rejeita um homem de coração contrito e de espírito quebrantado. Quando o Espírito Santo convence o homem do pecado, é a oportunidade do homem se arrepender, mudar de ideia, mudar de atitude, ter uma transformação radical de sua vida e se voltar para o único e suficiente Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos deixar a arrogância e o orgulho de lado. Todas as religiões promovem um tipo de salvação que depende de obras humanas. Mas o Senhor Jesus, e Ele não veio fundar religião nenhuma. Não é o cristianismo que salva, mas é somente Jesus Cristo que salva. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o convite que continua ecoando pelos séculos dos séculos até a segunda vinda de Jesus. Se você ainda não ouviu esse convite, você está ouvindo, e a responsabilidade aumentou. Você tem a oportunidade de aceitar o convite do Senhor Jesus. Então, essa justificação pela fé envolve perdão, remoção de todos os pecados do passado, do presente e do futuro. Nós continuamos, mesmo crentes, pecando. Talvez nós pequemos todos os dias, não é verdade? Por pensamentos, por palavras, por ações, por omissão. A lei de Deus é perfeita. Só Jesus conseguiu obedecê-la perfeitamente. Nós lutamos todos os dias contra esta inclinação para o mal que ainda está em nossas vidas. O pecado está à espreita. E tantas vezes o inimigo de nossas almas lança uma isca que nos ilude, nos engana e que acaba muitas vezes quebrando a nossa comunhão com Deus. Mas eu creio que aquele que é verdadeiramente filho de Deus, esse vai se levantar. Porque Deus está com seus filhos. O filho não deixa de ser filho. O pai não deixa de ser pai. Em algum momento o Espírito Santo há de convencer os filhos e filhas de Deus do pecado, e esse há de se arrepender e viver corretamente para a glória de Deus. A justificação pela fé também é o fim da alienação de Deus, da separação. A coisa mais terrível é viver separado de Deus. Filósofos, intelectuais, estudiosos procuram compreender qual é o propósito, o significado da vida. E nós aqui, mesmo sem títulos, a pessoa mais simples aqui compreende quando está em Cristo qual é o propósito da nossa vida. A nossa vida só tem significado quando nós vivemos para glorificar a Deus. Quando nós vivemos em absoluta comunhão com Deus, longe deste propósito, não há significado para a nossa existência. Não há nenhum significado. Nós precisamos caminhar com Deus, e isto só é possível em Jesus Cristo. A justificação pela fé, olha que ato glorioso, maravilhoso de Deus. Ele imputa a justiça de Jesus Cristo aos pecadores. Ele deposita os nossos pecados na conta de Jesus. Jesus morre a nossa morte. Aquela cruz era para mim, aquela cruz era para você. Jesus morre a nossa morte para que possamos viver a vida abundante de Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero que você guarde esta mensagem no seu coração. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é o alimento para o nosso espírito. E todas as vezes, e você vai passar por tribulações, você precisa estar firmado nas promessas do Senhor. Você vai compreender as promessas e vai conhecer as promessas do Senhor através das Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, nossa única regra de fé e prática. Então, preste atenção nesse pequeno esboço para você guardar isso no seu coração. Nós aprendemos sobre a justificação pela fé em Cristo. Você já sabe que justificação é declarar justo
a pessoa que tem fé em Cristo. Louvado seja Deus por isso. E eu quero agora que você guarde, em nome de Jesus, 3 bênçãos, só 3 bênçãos. 3 bênçãos da justificação pela fé em Cristo. Guarde isso, e toda vez que você for afrontado pelo inimigo, toda vez que você passar por uma tempestade, toda vez que você estiver no deserto, no vale, não fique gritando, por quê? Dedo em riste para Deus, esmurrando, socando o ar, como se Deus tivesse culpa ou responsabilidade, como se Deus estivesse em silêncio, ou tivesse virado as costas para você. Não, isso não é verdade. Nós vamos ver aqui na palavra de Deus que Deus nos ama. O amor de Deus é verdadeiro, não é fingido. Guarde essas 3 bênçãos: paz, alegria, esperança. Paz, alegria, esperança. O apóstolo Paulo vai defender aqui nesse texto que lemos, que aquele que é justificado pela fé em Cristo tem paz, alegria e esperança. Vamos meditar um pouco então nessas bênçãos. A paz. Tem 3 aspectos dessa paz. O primeiro está no versículo 1. Paz com Deus. Paz com Deus. Irmãos, paz com Deus não é uma experiência subjetiva. Paz com Deus é algo sobrenatural, é algo realizado pelo próprio Deus. A partir do momento que a pessoa é justificada pela fé, ela tem uma nova posição. Ela está em Cristo. É um novo relacionamento com Deus. A Bíblia diz em Romanos 1,18 que a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão do homem que troca a verdade pela injustiça. Eu já disse, Deus está irado contra a humanidade. Em Romanos 3,23 a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E eu falei dessa condição terrível. Nós somos filhos de Adão, herdamos a natureza adâmica, natureza de pecado, estamos separados de Deus. Mas aquele que é justificado pela fé em Jesus, aquele que deposita a sua fé e confiança no Senhor Jesus Cristo, esse agora tem paz com Deus, ele tem comunhão com Deus. É o fim da guerra contra Deus, é o fim da hostilidade contra o Criador. Nós saímos do estado de rebelião para o estado de graça. Essa é a paz com Deus. Tem outro aspecto da bênção da paz. O que é justificado pela fé em Cristo, ele tem acesso à graça de Deus, ou seja, acesso à presença de Deus. Talvez a palavra que foi traduzida aqui do grego para acesso não seja a mais adequada, porque acesso talvez traga a falsa impressão de que o homem contribui, coopera para entrar na presença de Deus. E eu já disse, não há nada em nós que preste. É duro, né? Mas é a verdade. Está escrito aqui na palavra de Deus. Não há nada de bom no homem, nada que nos aproximasse de Deus, mas aquele que é justificado pela fé em Jesus. O termo aqui no grego mais adequado talvez seria apresentar ou introduzir a presença de Deus. Como na época lá de Jesus, para comparecer à presença de um rei, a pessoa precisava ser introduzida à presença do rei. E o nosso Deus é o Rei do Universo. Ele está no trono. Estamos estudando Apocalipse na escola bíblica dominical. Está suspensa por um tempo, mas em agosto retomamos. Mas você deve se lembrar da sala do trono de Deus, no santuário celestial. Deus está no trono. Ele é o Rei do Universo, Ele é o Rei das nações. E olha que privilégio que nós temos, nós justificados pela fé em Cristo. A Bíblia diz que nós temos livre acesso à presença de Deus. Jesus introduz aquele que é justificado pela fé à presença de Deus. A Bíblia diz que esta é a graça da qual agora estamos firmes. Acho que quer ficar no chão, vou deixar no chão.
empolgante, né? Jesus introduz o justificado pela fé à presença de Deus. Você deve se lembrar dos evangelhos, quando Jesus estava na cruz, e ele bradou: está consumado, Pai, entrego a ti o meu espírito, e ele morre. Houve um terremoto na Palestina, em Jerusalém, e lá no templo, você deve se lembrar que a Bíblia diz que o véu rasgou-se do alto a baixo. Esse véu era uma cortina muito grossa, que separava o lugar santo, que era onde os sacerdotes realizavam o ofício sacerdotal, do lugar santíssimo, que era onde ficava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Quando Jesus morre na cruz, o que significa isso? O véu rasgou-se de alto a baixo. É sobrenatural, veio do alto, veio de Deus. Então agora em Cristo, nós temos acesso à presença de Deus. Somente em Cristo. Esta igreja é cristocêntrica. A palavra de Deus é cristocêntrica. Me lembra também do episódio de Esther. Ela precisava falar com o rei Assuero. O povo de Deus estava em risco, em perigo, mas ela não tinha o convite de estar na presença do rei. Mesmo assim ela arriscou, depois de oração e jejum, e ela compareceu, e a Bíblia diz que o rei Assuero achou graça em Esther. Ele estendeu o cetro de ouro, ela tocou e pôde cumprir a missão divina que a ela foi confiada. Parece uma figura daquilo que acontece conosco hoje. Deus está estendendo o seu cetro de ouro, e nós em Cristo temos total condição de tocar no cetro e ter livre acesso ao trono da graça. Nós podemos falar com Deus por meio da oração. Que privilégio! Nós não somos esquizofrênicos, ouvimos vozes, falamos com gente que não existe. Não, nós falamos com Deus, Criador dos céus e da terra, das águas e de tudo que neles há. Nós temos livre acesso ao trono da graça de Deus por meio de Jesus Cristo, e Ele fala conosco. Eu o desafio. Você nunca ouviu a Deus? Eu ouço todo dia, e você também pode ouvir todo dia. Leia a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Eu creio que Ele pode te dar visões, sonhos. Você pode até de repente ouvir uma voz, mas a maneira mais tranquila, pacífica, mais comum de você ouvir a voz de Deus é através da Bíblia Sagrada. Leia a palavra de Deus, Deus falará com você. E o terceiro aspecto dessa bênção da paz é a reconciliação, que está lá nos versículos 10 e a segunda parte do versículo 11. Reconciliação, o nome diz, é restaurar a harmonia, no caso a harmonia entre Deus e o homem, por meio do sacrifício de Jesus Cristo. O nosso relacionamento com Deus estava quebrado por conta do pecado, mas Cristo, Jesus Cristo, nos reconciliou. O nosso relacionamento com Deus, através de Cristo, mudou de inimizade para amizade. Olha o que João diz, em João 15:15. Já não vos chamo servos, Jesus está falando, mas tenho-vos chamado amigos. Nós somos amigos de Deus. Ele é nosso Senhor, Ele é nosso Salvador e Ele é nosso amigo. A primeira bênção, portanto, é a paz. A segunda bênção da justificação pela fé em Cristo é a alegria. Mas onde que eu encontrei a alegria aqui? Procure aqui junto comigo. Quando a Bíblia traduz aqui na versão que nós temos, NVI, nos gloriamos, lá no grego o melhor não é a ideia de orgulhar-se, de vangloriar-se, mas de alegrar-se. No contexto aqui o ideal é alegrar-se. Então quando nós lemos ali, nos gloriamos na esperança da glória de Deus, talvez a melhor tradução seria nos alegramos na esperança da glória de Deus. Então, há também aqui três aspectos nessa bênção. A alegria. O justificado pela fé em Cristo tem alegria. Primeiro, a alegria na esperança da glória de Deus, no versículo 2. A Bíblia diz sobre essa esperança que é esperança que não confunde.
É esperança que não decepciona. Esperança aqui não é a ideia de um desejo que pode ser frustrado. Uma expectativa, não é mera expectativa. Esperança no texto bíblico, no texto original, que foi escrito em grego, traz a ideia de certeza, convicção. A esperança cristã, a esperança do crente, é certeza, é convicção. E quando fala esperança da glória de Deus, essa glória de Deus faz menção à herança futura, à vida futura, à glória do porvir. A Bíblia fala de novos céus, nova terra, o destino final dos justificados pela fé em Cristo. Fala de um novo corpo. Eu tenho 45 anos, eu sempre pratiquei atividade física desde meus 12 anos. Fiz remo, atletismo, karatê, jiu-jitsu, natação. Até os 30, plenitude. Mas parece que depois dos 30 e poucos, parece que dor na coluna. Hoje eu não estou muito legal, hoje está meio frio. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos, adoecemos e morremos. O nosso corpo é um corpo de corrupção, nesse sentido, corrupção moral e degeneração do físico, quando não do mental. Mas olha só a esperança, a certeza que nós temos no futuro, o novo corpo. Um corpo revestido de glória, de imortalidade, de incorruptibilidade. A Bíblia diz que não haverá mais miséria, morte. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Não adianta botox, não adianta academia, não adianta superalimentação. Isso pode até prorrogar um pouquinho. Mas a realidade do tempo, a brevidade e a fragilidade da vida não tem como impedir. Mas quando olhamos na perspectiva espiritual, eterna e não só terrena, nós vemos um futuro glorioso, um corpo que não morre mais e não pecaremos mais. E estaremos na presença de Deus para toda a eternidade. Por isso nós cantamos alegria no porvir, alegria no futuro. Não olhe somente para as circunstâncias da vida neste mundo. Aqui é passageiro, irmãos. Aqui é passageiro. Olhe também para a eternidade. Tenha perspectiva eterna da eternidade, é o futuro, essa firme esperança no futuro. Além da alegria da esperança da glória de Deus, Paulo também fala da alegria nas tribulações. Espera aí. Quando eu li a primeira vez isso aqui, eu falei, meu Deus, esses crentes é doido mesmo. Como assim ter alegria? Gosta de sofrer? Alguém gosta de sofrer aqui? Alguém gosta de sofrimento, dor, tristeza? Não, não é assim, irmãos. Quando Paulo fala da alegria nas tribulações, aqui no versículo 3, primeira coisa que nós entendemos, quem é justificado pela fé em Cristo, quem é crente, não está blindado contra as dificuldades da vida. Nós não pregamos um evangelho triunfalista, falso, de que venha para Cristo e acabaram-se os problemas, não é verdade. Ao contrário, se Cristo, nosso Senhor, padeceu daquele jeito terrível, morte na cruz, esbofeteado, chicoteado, humilhado, cuspiram na face do nosso Mestre, do nosso Senhor e Salvador, imagina para nós que somos pecadores. Na verdade, todo verdadeiro cristão vai padecer sofrimento, vai passar por tribulações. Mas a diferença, irmãos, a diferença daquele que é justificado pela fé e o ímpio, o impenitente que não se arrepende, dura cerviz, é que o ímpio, ele peca e não se arrepende, não está nem aí e continua a viver daquele jeito. Mas o Filho de Deus, o justificado pela fé, não. Ele pode até pecar, mas ele vai ficar aflito, angustiado, não é mais a natureza dele. Ele vai procurar sair do pecado e mais, nas tribulações ele tem consciência. A Bíblia diz que as tribulações produzem perseverança. Perseverança que é paciência. Você já orou a Deus pedindo paciência?
Eu preciso de paciência. Só eu que preciso de paciência? Você em casa precisa de paciência? Então prepara que Deus vai mandar tribulação. Porque é na tribulação que nós somos forjados, preparados, aperfeiçoados. Nós vamos nos tornar perseverantes e pacientes na tempestade, no deserto. Não é nadando no mar de rosas. Deus vai enviar tribulações. E é isso que acalma e traz alegria ao nosso coração. Saber que mesmo nas tribulações Deus tem propósito. Deus tem propósito até mesmo nas tribulações. Deus tem propósito até na morte. Deus tem propósito em todas as situações. As tribulações produzem paciência, perseverança, que produz um caráter aprovado, experiência. O crente experimentado não necessariamente é o crente que tem mais idade. O crente experimentado é aquele que passou por muitas lutas, por muitas provas, e ele ainda está vivo e pode dizer com alegria, testemunhando de como Deus deu livramento. Então Deus nos faz passar pelo deserto. Deus nos coloca na fornalha de fogo ardente, nas tribulações. Isso vai produzindo paciência em nossa vida, perseverança, e vai moldando o nosso caráter, um caráter aprovado, cada vez mais parecido com o caráter de Jesus Cristo. E isso vai então nos aproximando mais e mais de Deus. Então veja que o propósito das tribulações na vida do cristão é aproximar o cristão de Deus. Porque quando estamos nas tempestades da vida, quando você vê que não está no controle de tudo, o seu orgulho cai por terra, aí você só pode clamar a Deus. Você vai buscar o socorro bem presente nas tribulações é no Senhor. Então esse lastro moral, essa autoridade para você ajudar o seu próximo que passa por dificuldade, vem exatamente da experiência nas tribulações, por lutas que você já passou. Pode ficar triste, irmão. Nós ficamos, nós somos humanos. Mas lembre-se desse remédio divino. A paz, a alegria e a esperança. Isso tem que estar no seu coração, porque vai afastar essa tristeza. Você vai levantar a cabeça e vai prosseguir, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Certo de que Ele está no controle, que as coisas não acontecem por acaso. E essa experiência dá esperança. Essa esperança que nós já comentamos. Portanto, tribulações têm propósito divino e aproximam de Deus. A Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nada pode nos separar do amor de Deus. E outro aspecto da alegria é a alegria em Deus, no versículo 11. Em que você tem se alegrado? Tem gente que se alegra muito com a família. É o carro novo, o casarão, casa na praia, viagens, formação, títulos, formação acadêmica. Glória a Deus por tudo isso. Mas isso não é o mais importante. Nenhuma glória do mundo compara-se com a glória em Deus, a alegria em Deus. A minha oração é que eu e você possamos dizer como salmista. Salmo 43, 4, ele diz: Deus é a minha grande alegria. Que Deus seja a nossa grande alegria. Jeremias registrou a palavra do Senhor que disse assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias 9, 23, 24. Nós nos alegramos, nos gloriamos no Senhor quando afastamos o orgulho da autojustiça. Ninguém pode autojustificar-se. Não temos mérito, esforço nenhum nosso pode nos reconciliar com Deus. Mas nos alegramos reconhecendo que só pela fé em Cristo somos justificados para um relacionamento íntimo com Deus Todo-Poderoso, Deus vivo, verdadeiro. Por isso que Paulo diz: aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. E finalmente, a última bênção que nós vemos nesse texto, da justificação pela fé em Cristo, é a esperança.
Paulo, lá no versículo 7, ele fala sobre um aspecto interessante. Geralmente a vida da gente é preciosa para nós. Né? Você morreria por um estuprador? Alguém morreria por um assassino? Alguém estaria disposto a sacrificar-se por um bandido, facínora, um ditador, um genocida? Pois é, Paulo ele comenta sobre isso. Provavelmente ninguém morreria por alguém indigno. E nós hesitaríamos em morrer por um justo, talvez por alguém amável, gentil, bom. Pasmem, Jesus, ele não morreu por pessoas boas e justas. Jesus morreu. Vou usar aqui os termos que Paulo usou. Jesus morreu por fracos, ímpios, pecadores, inimigos de Deus. Jesus não morreu por justos. Jesus morreu por injustos. Fracos porque não há nenhuma força em nós para nos reconciliar, nos reaproximarmos de Deus. Ímpios porque vivemos como se não houvesse Deus, ou vivíamos. Pecadores porque fazemos tudo o que desagrada a Deus, transgredimos a lei de Deus. Inimigos de Deus porque temos essa vida terrível. Jesus morreu por injustos. Nós éramos injustos antes de Cristo. Paulo vai falando no versículo então da fé. Nos versículos 2, 4 e 5 ele fala de esperança, e no versículo 5 e 8 ele fala do amor, fé, esperança, amor. O amor de Deus, que foi que Deus viu no homem para enviar o seu Filho para morrer no lugar do homem? Nada. A base do amor divino, o amor de Deus, é a sua soberana e perfeita vontade. Por que Deus nos amou? Porque Ele quis nos amar. Só. Deus nos amou primeiro, por isso hoje podemos amá-lo. Nós temos certeza do amor de Deus aqui nesse texto por duas coisas. Uma, porque Ele nos concedeu o Espírito Santo. Quando você se arrepende de seus pecados e crê em Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em você. Nós temos o nosso corpo como santuário de Deus, templo do Espírito Santo. E isso é a experiência, viu? Se você não experimentou, não teve experiências profundas com Deus, pode buscar, porque o Espírito Santo está em você, se você é crente de verdade. Aquele que não tem o Espírito de Cristo não é do Senhor. Então, essa é a primeira certeza do amor de Deus por nós. E a segunda, a morte de Jesus, no versículo 8. Como nós falamos, Jesus não morreu por justos, mas por injustos. Um amor incondicional. Deus não deixa de amar seus filhos em nenhuma circunstância. Às vezes, no meio da prova, a gente começa a desanimar, começa a questionar o amor de Deus. Por que Deus? Por que comigo? Por que essa circunstância? Por que o Senhor não responde às minhas orações? Por que o Senhor virou as costas para mim? Não desista, porque Deus não desistiu de você. Não desanime, Deus continua no controle. E Ele não nos abandona. Não porque nós mereçamos, mas é no nome do Senhor Jesus. Ele fala então do passado, fracos, ímpios, pecadores, inimigos de Deus. E agora temos certeza que fomos justificados e reconciliados com Deus, já comentei sobre isso. Nós temos essa certeza de que fomos justificados pelo sangue de Jesus. Jesus não é um mito. Não é um revolucionário. Jesus não é um grande líder, não. Jesus é o Deus homem. É o Senhor e Salvador. E ele fala também do futuro. No versículo 9 ele fala de que seremos salvos da ira de Deus, que eu comentei aqui no início da pregação. No início do sermão eu falei do destino eterno terrível para aqueles que permanecerem impenitentes. A Bíblia diz aqui no versículo 9, capítulo 5 de Romanos, que seremos salvos da ira de Deus. Se nós fomos justificados quando ainda éramos pecadores, quanto mais agora que somos filhos de Deus. É isso que o texto diz. A morte de Cristo tem poder para salvar, e de fato ela salva. A vida do Cristo ressurreto tem poder para guardar. Creia nisso.
Deus não permitirá que pereçamos no final. Às vezes olhamos para a nossa caminhada cristã, em meio a tantos tropeços, falamos, será que a gente é salvo mesmo? Permaneça firme na fé. Porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo. Não somos nós que perseveramos, Deus nos faz perseverar. Deus nos sustenta, Deus nos guarda. O Senhor nos preserva, e é nessa segurança eterna, a segurança da salvação. É isso que deve estar no seu coração. Essa certeza de um futuro glorioso. Eu concluo fazendo uma pergunta. Será que nós temos motivos para ter paz, alegria e esperança em Deus? Temos sim, nós ouvimos aqui muitas. Fomos declarados justos, mesmo não merecendo, em Cristo. A única coisa que fazemos é crer. Temos paz com Deus por meio de Jesus. Somos salvos da ira vindoura, do juízo final. Temos livre acesso à presença de Deus, fomos reconciliados com Deus. Temos alegria na esperança da glória de Deus, alegria nas tribulações, alegria em Deus. O Espírito Santo habita em nós. Temos o amor de Deus derramado em nossos corações por meio desse Espírito que Ele nos concedeu. Temos esperança. O texto prova cabalmente que temos paz, alegria e esperança. Marcas daqueles que foram justificados por meio da fé em Jesus Cristo. A justificação pela fé em Cristo confere significado e propósito para a vida neste mundo, mas não só nessa vida presente, também firmeza na esperança e alegria no futuro. Aqueles que estão em Cristo são reconciliados com Deus e justificados, desfrutam de paz com Deus e livre acesso à sua presença. O Senhor não é mais inimigo, Deus é nosso amigo. Os justificados pela fé em Cristo contam com a presença e o poder do Espírito Santo para suportar as tribulações. E mais do que isso, não é só isso, para andarmos em santidade, em comunhão profunda com Deus Todo-Poderoso. A justificação e suas bênçãos estão asseguradas por Deus. Basta que os homens creiam. A semelhança do afogado, que não tem meios nenhum, recurso nenhum para ser livre da morte por afogamento, e vem o guarda-vidas, joga lá o salsichão, ele se agarra àquela tábua da salvação e o guarda-vidas o tira do mar e salva a sua vida. O mérito é do guarda-vidas. Nós também estamos nos afogando em pecados. A única coisa que nós podemos fazer é nos agarrar em Cristo, para que Ele promova a nossa salvação. Jesus está de braços abertos. Se você ainda não fez essa decisão, a decisão mais importante da vida de todo ser humano é se arrepender dos pecados, da rebelião, da rebeldia, e confiar em Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador. Jesus está chamando você. Jesus está chamando todos nós aqui. Se você ainda não tomou essa decisão, faça agora enquanto é tempo, porque a vida é breve, a vida é frágil. Vamos orar? Pai Celestial, nós te agradecemos por tua palavra. Louvado seja Deus pela justificação, pela fé somente, fé em Cristo. Obrigado, Senhor, porque compreendemos que não há nada que o homem possa fazer para se voltar para Deus. Boas obras não são suficientes. Uma vida íntegra não é suficiente. Uma vida correta, reta, não é suficiente. Nenhum esforço humano, nenhum mérito no homem pode levá-lo a Deus. Mas entendemos por meio da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, que somente por meio de Jesus Cristo nós podemos ser reconciliados, justificados e termos comunhão com Deus Todo-Poderoso.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez isso na vida de muitos aqui, muitos que estão ouvindo. E o Senhor continua realizando esta obra da salvação e da justificação ainda hoje, até a volta do Senhor Jesus. Meu Deus, para aqueles que já foram justificados pela fé, mas estão entristecidos, estão abatidos, aflitos, ansiosos, angustiados diante das tribulações. Que eles possam guardar nos corações a paz, a alegria e a esperança que reanimam. Vivifica, Senhor, a todos. Nós temos Jesus Cristo em nossas vidas. Para aqueles que ainda não tomaram essa decisão, oh Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha convencer esse homem e esta mulher do pecado, da justiça e do juízo. Que esta pessoa venha conhecer a Ti, que ela se derrame diante do Senhor convicta de seus pecados e que entregue sua vida ao Senhor. Receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador e amigo e passe a ter novidade de vida em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Pai. Nós te agradecemos. Amém e amém. Que Deus seja louvado.